Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Festa dos 50 anos. Quando a atual diretoria iniciou os preparativos para esta solenidade, o companheiro Napoleão Araújo foi designado para fazer o histórico das comemorações do cinquentenário da Fundação. Inesperadamente, o nosso querido irmão de ideais retornou à pátria espiritual, deixando uma lacuna de difícil substituição. Mas a vida continua, e coube a mim, Carlos Alberto de Oliveira, e Sr. Valmor Zimmermann, nosso querido Saul, a responsabilidade de substituí-lo nesta empreitada. Estamos nos idos de maio de 54. Reunidos em sua casa, o Sr. Evaldo Bockerman e sua esposa, a Sra. Esther Bockerman, seus amigos Irineu Bonato, Walter Baer e sua esposa Edith Baer, resolveram criar um local onde possam desenvolver e praticar suas capacidades mediúnicas. Num primeiro momento, o Sr. Evaldo oferece a garagem de sua residência, localizada à Rua Camões, número 1314, no alto da Rua Itupava, para a instalação do que seria o Grupo Espírita Francisco de Assis. Assim, na memorável noite de 25 de maio de 1954, às 20 horas, no mesmo modesto local, se realizava a primeira ata da Assembleia Geral, na qual está transcrita o seu valor histórico. Aqui temos a foto do primeiro endereço ainda na garagem do Sr. Evaldo Bockerman. 2 meses depois, em reunião da diretoria, é realizada a nomeação de uma comissão de obras e patrimônio, onde foram nomeados Evaldo Augusto Ains Bockerman, Irineu Pedro Bonato, Narciso Cordeiro, Esther Baer Bockerman, Rosa Miriam Custódio e Carmen Krieger, indicação esta que depende da aprovação da Federação Espírita do Paraná. Neste dia, é mencionado pela primeira vez o nome Casa da Criança Francisco de Assis. Uma comissão foi à Federação Espírita do Paraná realizar uma entrevista com o doutor Genaro Menezes Póvoa, relator designado pelo Conselho Deliberativo desta federação, e este, por sua vez, com o Departamento Nacional da Criança, mantiveram conversação a respeito do anteprojeto da Casa da Criança Francisco de Assis. Aqui inicia o primeiro biênio dos nossos presidentes, tendo à sua frente o Sr. Evaldo Bockerman como presidente e José Américo Santos como vice-presidente. Também nesse biênio é lançado o projeto da Casa da Mãe Solteira. Aqui temos o primeiro projeto arquitetônico da Casa da Mãe Solteira, atual Casa da Criança Francisco de Assis. Acabou não sendo construído pelos impedimentos legais e financeiros, mesmo já tendo sido iniciadas as obras de fundamentação, que acabaram sendo perdidas, provocado pela saída do idealizador Sr. Evaldo Bockerman. Na data de 26 de 11 de 1955, em reunião da Assembleia, é deliberado a troca do nome Grupo para Centro e é notado que frequentemente a diretoria do Centro Espírita Francisco de Assis entrava em contato com os dirigentes da Federação Espírita do Paraná, que na época era dirigida pelo Sr. João Guignone. A segunda gestão de 57 a 58 cabe novamente ao Sr. Evaldo Bockerman, tendo agora como vice-presidente o Sr. Irineu Bonato. Após várias conversações com a FEP, foi oferecido como doação àqueles abnegados irmãos 3 lotes situados na rua Ângelo Lopes, 1278. Com muito esforço, é construído então a primeira sede, ainda de madeira, com doação da empresa construtora onde trabalhava o Sr. Evaldo e o Sr. Bonato.
Na presença de centenas de irmãos da casa, o Sr. Evaldo Bockerman lança a primeira pedra fundamental para a construção da nova sede, coisa que aconteceu ainda por mais outros 3 presidentes e acabou só realmente sendo iniciada e concluída muitos anos depois. Aqui temos a sede provisória, que durou 35 anos. De 59 a 60, temos a gestão do nosso irmão Walter Bayer, tendo como sua vice-presidente a dona Esther Bockerman. Aqui temos a sede velha, agora já com estrutura para os trabalhos, que durou até 1989. De 61 a 62, temos como presidente o Sr. Irineu Pedro Bonato e como vice a Sra. Edith Maria Bayer. Seu Irineu Bonato foi um grande nome dentro da história do CEFA. Nesta ocasião, já começava a ter um fluxo mais constante de admiradores da doutrina. De 63 a 64, novamente, Evaldo Bockerman é chamado à presidência, tendo agora o Sr. Breno Cunha como vice-presidente. Nesta época, também a creche entra em construção, tendo aqui uma vista através da Avenida Nossa Senhora da Luz. De 65 a 66, temos como presidente o Sr. Breno Cunha e como vice-presidente o Sr. Eduardo Hoffmann. De 67 a 68, assume a presidência Vilma Caiel, tendo como seu vice o Sr. Eupídio Alberti. Vilma, filha de família espírita, seu pai, um dos dirigentes da FEP, teve após esta gestão mais outras, por méritos reconhecidos. Marca esta data minha chegada na casa. Nesta época, era marcante as confraternizações com a famosa pipoca do Nagibe, marido da Vilma, e famoso primeiro-damo. De 69 a 70, começa a saga Vanildo Cortelete Ferreira. De 71 a 72, Eupídio Alberti assume a presidência, tendo como seu vice Ayrton Lourenço. De saudosa memória, seu Eupídio foi marceneiro a vida toda, tendo um só emprego, Móveis Guelmo. Chegou a ser operário padrão do Paraná. Tinha um bom humor a toda prova, e sua esposa, Dona Nezinha, foi de fundamental importância no clube de mães. De 73 a 74, assume o Sr. Ayrton Lourenço, tendo como vice o Sr. Romeu Machado. Ayrton Lourenço, jovem e ardoroso defensor do movimento espírita, chegou à direção da casa bastante novo. Morreu cedo, deixando muitas saudades pelo seu espírito colaborador. Infelizmente, na época, não consegui nenhuma foto para homenageá-lo. De 75 a 76, Romeu Machado assume a presidência, tendo como seu vice o Sr. Olinto Boutin. No meu entender, Romeu Machado, um dos maiores conhecedores da doutrina kardecista, com vasto conhecimento bíblico, de grande importância para o crescimento intelectual da nossa casa, foi um dos criadores do CETREFA, Centro de Treinamento Mediúnico Francisco de Assis, movimento pioneiro de estudo metodizado da doutrina, muito antes do COEM existir. De 77 a 78, assume novamente Vilma Caiel, tendo agora como seu vice Romeu Machado. Mais uma vez, Vilma foi chamada a comandar a casa. Para se ter uma ideia, esta foto mostra a reunião de jovens em 77, onde faltava espaço para acomodar a todos eles. Também nesta época é lançado mais uma pedra fundamental da nova sede. Sonho de anos de busca intensiva, que só veio a se concretizar alguns anos após. De 79 a 80, assume a presidência o Sr. Olinto Boutin, tendo como sua vice Elce Araújo. Seu Olinto, como o chamávamos, era também das mais queridas criaturas da casa. Sempre solícito e alegre, vivia grudado à sua não menos querida esposa, Dona Isabel. Prestou grandes serviços ao centro. De 81 a 82, Ayrton Lourenço assume mais uma vez a presidência, tendo como seu vice o Sr. Ronaldo Spitzner.
De 83 a 84, assume a presidência o Dr. Osni Cercal, tendo como seu vice-presidente José Florencio. Dr. Osni era juiz aposentado, homem de leis, fazia-nos dançar miudinho com normas e condutas. Aqui, uma foto de uma festa de aniversário do centro em 1984, quando ainda era possível expressar alegria dentro das casas espíritas. Nos dois momentos vemos Vanildo dançando com Dona Isabel, esposa do Sr. Olinto, e Florencio com sua esposa Norma dentro da creche. Em 85 a 86 assume a presidência o Sr. Valdeci Rossetti. Este senhor teve uma rápida passagem entre nós, abandonando o cargo quando foi transferido para outra cidade e nunca mais apareceu. Assumiu assim a vice que terminou o mandato. De 87 a 88, mais uma vez é chamada Vilma Caiel, agora com Valmor Zimmermann, nosso Saul, como vice-presidente. Em 89 a 90, assume Carlos Alberto de Oliveira, tendo como seu vice Nélio Aguirre de Castro. Nessa gestão, o Cefa se torna CEFA, na esperança de concretizar um velho sonho de termos na casa um laboratório de pesquisas espíritas, coisa que infelizmente nunca aconteceu. São unidas também as diretorias da Casa da Criança e do Centro. A ideia de construção da nova sede é lançada e concluída. São adquiridos para a casa telefone, xerox, reformas da Casa da Criança. O COEM chega a atingir mais de 130 inscrições por ano para desenvolvimento mediúnico e pela primeira vez tivemos que negar inscrições por falta de espaço. Nesta época também foi iniciado o trabalho de cromoterapia que durou 4 anos e atendeu nesse tempo mais de 7.800 pessoas com índices de cura na ordem de 64%, confirmados clinicamente. Aqui temos algumas fotos do tempo da construção da casa. A primeira, número 1, o início das fundações. A segunda, ao fundo ainda o centro antigo aparece em pé. Na terceira, algumas imagens da terraplenagem. Na quarta, as primeiras paredes em pé. Na quinta, o senhor Manuel Luiz, um dos mais antigos frequentadores da casa, olhando meio sem acreditar no que estava sendo realizado. E, por último, o início do telhado. Aqui temos a obra pronta, para nós motivo de muito orgulho, exemplo de dedicação e amor à doutrina kardecista. De 91 a 92, assume a presidência Vanildo Cortelete, com grande expectativa de consolidar o momento de euforia que vive a casa. De 93 a 94, conseguido o intento, é convidado a permanecer no cargo o Sr. Vanildo, tendo como seu vice-presidente o Sr. Valmor Zimmermann. De 95 a 96, assume Celso Carneiro como presidente, tendo Valmor Zimmermann como vice. E nessa gestão é encerrado o trabalho que contava com o maior número de trabalhadores na casa. Eram 32 médiuns, atendendo 300 pessoas por terça-feira. Vive-se, então, uma divisão que abalou as estruturas, desligando-se da casa de uma só vez 52 membros. O senhor Celso, numa atitude infeliz, ordena a derrubada de todas as instalações físicas do trabalho de cromoterapia. Desta cisão, nasceu o CEPEC, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas de Curitiba, que tem sede própria no Bairro Alto. De 97 a 98, mais uma vez é mantido Celso Carneiro como presidente, tendo Valmor Zimmermann como seu vice. Nessa altura, o centro iniciava uma época de transição com fraca frequência, lutando para se manter. De 99 a 2000, mais uma vez é conclamado Vanildo Ferreira como presidente, tendo Norma como vice, com a missão de recompor a casa. De 2000 a 2002, Vanildo Ferreira é mantido presidente, tendo como vice Valmor Zimmermann. De 2003 a 2004, é mantido Vanildo Ferreira como presidente,
tendo agora como vice Carlos Alberto de Oliveira. Nos dias de hoje, voltamos a atingir números expressivos de atendimentos. O Coen outra vez batendo recordes de procura e começamos a verificar que está na hora de aumentar as instalações da casa. Nada melhor para comemorar os nossos 50 anos de vida. E aqui cabe uma menção, uma homenagem especial a criaturas que deram seu suor, tempo e dedicação à casa. O professor Reinaldo Spitzner, pesquisador incansável e um dos maiores colaboradores que a casa já teve. Excelente palestrante de reconhecimento mundial, além de ser um cientista, homem probo e de uma elegância ímpar. O senhor Ronald, seu filho, eficiente trabalhador e grande conselheiro. Dona Nezinha, já falado anteriormente. Senhor Manuel Luiz ex-pracinha na Segunda Guerra, com anos de frequência na casa. Dona Isaura, junto com Dona Dezinha, tocava o Clube de Mães e a Sopa dos Pobres. Dona Isabel, esposa do senhor Manuel Luiz, excelente médium. Senhor Manuel Rúbia, um dos mais frequentes médiums por anos seguidos. A professora Ildete Mantovani França, que juntamente com a senhora Eda Sete e seu esposo Nelson Sete. Temos também que fazer um agradecimento especial pela Casa da Criança. Napoleão Araújo foi o responsável pelo término da construção da casa. Alcançou projeção, chegando a presidente da Federação Espírita do Paraná por várias gestões. Elce Araújo, que diversas vezes presidiu a Casa da Criança. Osíris Aires, um dos maiores mantenedores da creche por vários anos seguidos. Marli Aires, dedicou sua vida à causa da creche, sendo sua diretora mais constante. Afirmo hoje que sem o trabalho deste casal, a creche teria sido fechada diversas vezes. Regina Ferreira, esposa do Vanildo e médium maravilhosa, dedicada e amiga. Norma Florencio, esta pessoa dedicou mais de 30 anos de sua vida sendo diretora da creche. Como não aparecia ninguém que quisesse tocar o dia a dia da casa, sobrava para ela invariavelmente. E Gilca Férez, nova aquisição da casa, competente, trabalhadora e amiga.